e Venezuela, porque o presidente venezuelano Nicolás Maduro acabou de anunciar que está preparando aí tudo para uma luta armada, caso seu país seja invadido pelos Estados Unidos, por Donald Trump. Por isso eu vou voltar a chamar o Fabrício Naitsky, que tem todos os detalhes desse anúncio. Então quer dizer, Fabrício, que ele vai para a briga se o país for invadido. É isso que ele acabou de dizer, né? Exatamente, Márcia. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, concedeu uma coletiva de imprensa para órgãos estrangeiros e internacionais, agora há pouco, em Caracas, e afirmou o seguinte: se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela. Foi isso que disse Nicolás Maduro, presidente venezuelano, agora há pouco na capital do país. Maduro afirmou que os Estados Unidos mantêm 8 navios na costa da Venezuela, além do submarino nuclear, com 1.200 mísseis apontados em direção ao território venezuelano. Ele destacou que os canais de comunicação com a Casa Branca, entre Caracas e Washington, estão arruinados por conta do governo dos Estados Unidos, que gostaria de promover um banho de sangue na Venezuela. E ele diz também o seguinte, que eles, Estados Unidos, quiseram avançar para o que chamam de pressão máxima, neste caso militar. E diante da máxima pressão militar, nós declaramos a máxima preparação para a defesa da Venezuela. A gente lembra que ao longo do fim de semana, a Venezuela organizou uma jornada de alistamento ao redor do país. Mais de 1.000 pontos de alistamento militar foram espalhados pelo território venezuelano para que a população pudesse se juntar às forças armadas, às milícias locais e possivelmente combater uma ameaça estrangeira, já que os Estados Unidos posicionaram esses navios na costa venezuelana, em águas internacionais, e dizem que podem usar força máxima contra o que eles chamam de cartel internacional de drogas. Eles acusam, inclusive, o presidente Nicolás Maduro de ser o chefe do cartel de Los Soles, que seria uma dessas organizações criminosas de narcotráfico que atuaria dentro do território venezuelano, levando drogas para os Estados Unidos. Oficialmente, os Estados Unidos mantêm essa versão de que vão ficar em águas internacionais, mas que estão prontos para uma ação, caso isso seja necessário, Márcia. Inclusive, Fabrício, você comentou que não acha muito provável que exista essa ofensiva realmente por parte do governo americano, que haja uma invasão. Isso se mantém na sua análise? Muito difícil acontecer ou algo mudou da semana passada para cá? Não há muita mudança, nada muito substancial da semana passada para cá. O que acontece é que você tem uma série de análises a ser feitas que a gente deve levar em consideração uma espécie de custo-benefício de uma operação militar, de uma invasão no território venezuelano. Quando a gente fala, por exemplo, de invadir o território da Venezuela, não é um território fácil de se operar, ainda mais que as organizações, os grupos de narcotráfico atuam principalmente na região amazônica, na Amazônia venezuelana, no caso, na fronteira com a Colômbia, é um território difícil, não é uma operação simples de ser feita. Então, os Estados Unidos devem proceder com bastante cautela antes de decidir algo nesse sentido e entender também quais são as consequências econômicas e diplomáticas que isso pode trazer. Quem são os aliados da Venezuela? A Venezuela mantém boas relações com a Rússia e com a China, não que esses países possam se meter no meio do caminho militarmente, mas de alguma outra forma sim. E a Venezuela tem uma commodity muito importante, que é o petróleo. Um ataque à Venezuela pode fazer o preço do petróleo disparar. Isso não é interessante para país nenhum no mundo. Perfeita análise. Obrigada, Fabrício Naitsky, pelas informações.